Quem gostaria de fazer a leitura da nossa mensagem de hoje? Ninguém? Eu posso fazer, amor. Eu posso Tá fazer. bom. Por favor. Vamos lá, então. Pessoas queridas. Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática presente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente anunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para os nossos filhos enquanto na Terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum. E sim, saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o melhor que lhes pareça. Não obrigues a ninguém viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportaria as imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhe concedeu. Obrigado, Carlos. Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria. Pois não, Flavinho? Essa mensagem aí, eu acho que ela serve para todo mundo, né? Porque é muito difícil alguém que não queira que o filho faça aquela faculdade, que o filho seja assim, que a esposa seja assada, que o marido faça o que a gente quer o tempo todo. Ir com o irmão, isso aí, assim, a gente comete esse erro aí, acho que o tempo todo, até a gente aprender que, igual eu falo no final aí, deixa cada um viver a sua vida, a gente não sabe, né, o que é estar na trajetória da pessoa. Eu tive uma vizinha uma vez, gente, que o marido dela era dentista, não sei se já faleceu, se já desencarnou. Então, queriam que o filho fosse dentista e o menino queria ser advogado, fazer direito. Como já tinha, né, consultório e tudo, ia ser aquela coisa de pai para filho. Aí o menino, muito a contragosto, fez vestibular para agradar pai e mãe, se formou em dentista, em odonto. No dia da formatura dele, ele entregou o canudo para o pai dele e falou assim: toma o seu canudo de odontologia, agora eu vou fazer direito. Desculpa, o pai entrou em depressão, foi uma coisa muito triste, sabe? Assim, todo mundo ficou sabendo o que ele fez. E eu tenho isso guardado na minha mente, sabe? Aí ele foi morar com a avó dele, para não depender mais do pai, que a avó falou que daria apoio a ele para ele fazer direito, era o que ele queria. Foi morar com a avó dele, e hoje ele deve ser advogado aqui em Juiz de Fora, porque aí eu também me mudei do bairro e tudo. Mas olha que coisa, atrasou a vida do menino uns 6 anos, obrigando ele a ter uma profissão que ele não queria. Uma coisa tão simples, você deixar o filho escolher o que ele quer seguir, né? É verdade. Então, essa mensagem é muito bacana, porque a gente tem esse defeito. De querer mudar os outros, faz assim. Obrigado, Flavinho. Diga, Verônica. Oi, boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo? Sim. Meu amigo,
essa foi direto para mim. Essa leitura, estou até arrepiada, Mauro. Só que eu adorei as palavras da Flávia. Eu ia falar a mesma coisa que ela, sendo que, no meu caso, é um pouco diferente, né? Não é a profissão que está me deixando triste, é o caminho, né? Que foi escolhido, né? Então, o que eu me revolto um pouco é quando eu escuto assim, deixe que seus filhos sigam o caminho que eles escolheram. Poxa, mas a gente que é pai e mãe vendo, aí eu te pergunto, o que você me diz disso? Então, a orientação da mensagem fala de nós respeitarmos a escolha, né, dos nossos irmãos e não criarmos para eles perspectivas que eles não possam alcançar ou não queiram alcançar. Porém, a mensagem, em momento algum, diz que não está sob nossa responsabilidade acompanhá-los, orientá-los e estimulá-los. São coisas diferentes, né? Então, sim, a gente não deve traçar a vida de ninguém, mas temos por obrigação de acompanhá-las e, dentro do nosso alcance, orientar e apoiar, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? O exemplo que a Flavinha trouxe retrata isso. Na verdade, os pais, do caso que ela trouxe, criaram já o plano de vida do filho, sem entender nem, porventura, compreender a escolha que ele veio, né? Que ele quer fazer, que ele quer seguir. Talvez, como o caso que ela trouxe, o odonto não era o caminho, né? Mas ele, em respeito ao pai, aos pais, né? Fez a vontade, mas depois ganhou liberdade e seguiu o seu caminho. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? A gente costuma dizer lá na casa o seguinte: ninguém deve medir o outro pelo seu metro. Então, se eu sou afeto a uma determinada área do conhecimento, meus filhos são outra personalidade, né? Aqueles que chegam na convivência do nosso lar, cada um traz um compromisso bem particular. E não necessariamente tem que ser aderente àquilo que nós já conquistamos. Pode ser um caminho todo diferente, né? Então, essa é a compreensão que eu faço da mensagem aí de Emmanuel. Diga, Silvânia. Oi, boa noite. Boa noite. Você falou do respeito que me chamou a atenção aqui, né? Que são pessoas queridas, mas temos que ter o respeito e dar a liberdade. Mas você complementou bem. Orientar, mas com esse amor, não é? Respeitando, entendendo que tem a escolha da pessoa. Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro dos missionários da luz, e no item 17, doutrinação, a mãe do Marinho sofre no plano espiritual porque ela acabou induzindo ele a ir para um lado, quando encarnado, que acabou fazendo ele... É lógico que as ações dele também levaram ele para esse lado, mas ela sofre no plano espiritual porque ela não deu a liberdade a ele dele seguir o caminho que ele queria, não é? Ela induziu. Então, isso é muito sério, porque o texto diz, né, que temos um roteiro traçado, né? Então, que devemos respeitar isso. Ok. Vamos, então, à nossa prece, né? Quem gostaria de fazer a nossa prece de início dos trabalhos de hoje? Pode fazer, Mauri. Por favor, abre o seu áudio. Então vamos lá, nossos irmãos. Paizinho do céu, felizes e contentes, Pai, porque Tu nos permitistes mais uma vez atender aos nossos anseios, porque agora nós é que queremos procurar o Cristo, nós é que tentamos nos achegar o mais próximos que pudermos dele. Obrigado, Paizinho. Ao Cristo, nosso irmão querido, garanta, irmão querido,
que possamos, nessa noite em que cada um de nós se tornará um templo vivo, espargindo as bênçãos que nos chegarão, que possamos, cada um de nós, guardarmos, segundo as nossas reservas, de receber coisas, as informações mais importantes, para não perdermos, Senhor Jesus, a oportunidade de caminharmos contigo. Nós ainda tateamos o vosso caminho, mas agora essa certeza de que tu estás conosco e de que os propósitos que nós implementamos têm muito mais valor do que pensávamos antes, em teu nome, Senhor, nós sabemos, podemos realizar muito. Abençoa essa casa que nos abriga, estes momentos que foram criados por esta casa, e dá que possamos juntos estarmos numa próxima reunião para amealharmos essas informações. Abençoe todos aqueles, Senhor Jesus, que rondam o nosso arquivo mental, com suas necessidades, com suas dores, com seus apertos, e trazendo para cada um de nós, por graça desse Deus maravilhoso, os mesmos apertos, as mesmas dores, porque nós estamos estendendo a nossa guerra de irmandade do lar para irmandade em humanidade. Obrigado, Paizinho, por esse momento. Abençoa-nos o estudo dessa noite. Graças. Obrigado, Mauri. Bom, pessoal, paramos então na pergunta 633, tá ok? Vamos retomar daí. Bel, você pode ler para a gente? Mauro, eu não estou com o do Quintanilha, não, porque meu iPad também deu pane. Tá bom. Daqui a pouco só vai ser sinal de fumaça para eu poder me comunicar nessa casa. Está tudo pifando, sinceridade. Ok. Então, eu estou pelo livro. Tá bom. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Ok, perfeita essa resposta, né? Nem tem muito que a gente comentar sobre ela. Todos nós já vivemos isso. Estamos aí terminando um período bastante complicado, né? Dos excessos, onde se permite, né, todo tipo de excesso. Depois vêm as consequências, né, e as reclamações, como nos fala aqui a resposta dos espíritos. Como nós ainda, né, estamos muito próximos das nossas mazelas morais, né, é muito fácil nós aceitarmos romper as barreiras, né, os limites dessa... Acho que está dando retorno aí de alguém. O limite desse limiar, né? Onde a gente tem aqui como orientação os excessos. Então, todos nós cometemos os nossos excessos naquilo em que nós ainda não encontramos o devido equilíbrio. Quando nós não freamos, né, os nossos impulsos ainda, né, pequenos, ainda atrasados, né, nós nos permitimos o excesso. E é nesse excesso que nós vamos nos comprometendo. Ou comprometemos a saúde do corpo, ou comprometemos a nossa saúde moral, né? E aí depois, naturalmente, como todo excesso, vem o remédio, né? Vamos em busca do remédio, né, para a reharmonização daquilo que se saiu prejudicado. Se for o corpo, vamos cuidar daquilo que
prejudicamos, né? Se foi o fígado, se foi o estômago, se foi o intestino, não importa, nós vamos atrás, porque ninguém gosta de ficar passando mal, né? Na questão moral, muitas das vezes nós temos maior dificuldade de buscar essa reparação. Por quê? Porque ainda nos apraz, porque ainda temos essa forte inclinação, não julgamos que estamos cometendo excesso algum, porque ainda é da nossa natureza. Quando nós já percebemos, né, que não deveríamos estar seguindo esse caminho, nós já temos naturalmente um impulso para evitarmos até mesmo o início desse caminho. E aí evitamos, consequentemente, cometer os excessos, né, de ordem moral. Mas tudo é um processo, né? Tudo é iniciado na compreensão. Por isso estamos aqui estudando, para que esses conhecimentos nos levem a uma outra compreensão daquilo que julgávamos natural, e vamos então entender que não é tão natural assim, que precisamos melhorar quem somos. E é assim que nós vamos dar um passo de cada vez, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos seguir. Então, vamos adiante. 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. Ok. Então está aí a resposta, né? Ninguém nasce com nenhum privilégio. Deus não cria ninguém privilegiado. Nós vamos acumulando as nossas experiências, aprendendo com cada uma delas, fortalecendo aquilo que nós escolhemos, né? Como rota ou roteiro do nosso viver. Então, essa resposta ela é muito assertiva em relação a isso. Queria só chamar a atenção aqui no final, que ele diz assim, ó, é preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheça o bem e o mal. Conheça. Não viva, não pratique. Ok? Porque eu tenho ouvido algumas falas aí no YouTube, as pessoas dizendo que não, no mal também aprendemos. No mal aprendemos dessa forma, analisando, né? Aprendendo com o erro do outro. Né? O nosso, na verdade, foi uma falha nossa. A consequência é que nos leva à reflexão. Porque senão nós podemos ter a falsa ideia de, mas se eu fizer errado, eu também estou evoluindo. Se eu fizer errado, também eu estou aprendendo. Não, nós estamos nos atrasando. Né? Mas as consequências nos levarão à reflexão. Igual a pergunta anterior. Por que eu busco a reparação quando eu cometo o excesso? Eu precisava ter cometido o excesso? Não. Mas eu cometi o excesso, causei um prejuízo. O prejuízo me leva à busca de uma reharmonização. Então, é importante a gente ter essa ideia, né? Muito clara na nossa mente. Diga, Íria, você levantou a mãozinha? Sim, Mauro. Mauro e colegas, eu quero dividir aqui uma ideia minha, né? Eu estava aqui pensando enquanto a Isabel lia, lembrei de Chico Xavier, né? Quando aqui a pergunta 33 e a 34, ela fala sobre essa regra do bem e do mal, e essa coisa de que alguém já fez algum excesso. Eu já fiz muitas vezes, que eu lembre assim bastante, eu acho que a grande maioria já fez, pelo menos comeu bastante,
muitas vezes, mas está tão bom que eu vou comer mais um pouquinho e depois passa mal. Então, o chá, depois que a gente toma, seria o remédio, né? Mas aí eu fico pensando, o Chico Xavier disse que ninguém pode voltar para fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. E no momento que a gente percebe que a gente fez ultrapassou o limite, é bom lembrar dessa questão que o Chico Xavier nos trouxe. E também eu lembro aqui, nessa 634, do filho da Santa Mônica, né, o Agostinho, Santo Agostinho, quando ele percebeu que ele fez os excessos nas festas que ele fazia, ele voltou, né, então fazer um novo fim. Eu achei isso muito bacana, sabe? Eu acho que essa 633 e a 634, elas se completam, as duas, né? São muito, muito legais. Inclusive, há anos atrás, quando eu li essa questão, eu fiz uma anotação numa folha e escrevi, coloquei na parede durante um bom tempo. Nunca esqueça da resposta da pergunta 633, por causa dos excessos. Isso aí. Obrigado, Legal Iris. isso. Podemos? Mais alguém? Então, vamos adiante. 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. Não fica parecendo que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Ok. Leu o comentário? Só um minuto, Bel. Então, aqui ele reafirma a resposta da pergunta anterior, né? Dizendo o seguinte: nós precisamos aprender com as experiências. Então, as experiências elas precisam ser múltiplas, né? Claro que nós não vamos conseguir viver todas as experiências numa mesma existência. Daí as múltiplas existências. Em cada uma delas, um grupo de experiências de acordo com aquele contexto que nós precisamos experienciar naquela específica existência. Então, é natural, como ele diz aqui, né, que não há, na verdade, uniformidade, porque cada um de nós precisa ter o seu grupo de experiência específico. É igual quando a gente fala, quando está educando alguém, né? Mas eu eduquei igual. Vamos imaginar aqui, né? Tenho 3 filhos. Eduquei todos os 3 igual. Será que nós estamos acertando? A necessidade dos 3 é a mesma? Como trouxe aqui o caso da Flavinha, né? Que o pai escolheu ser dentista? Claro que não. Uns podem ser mais dóceis, outros podem ser mais arredios, uns podem ter uma inclinação numa determinada conduta moral, outro em outra. Como é que eu vou dar a mesma educação? Então, a igualdade nem sempre é o melhor caminho. E sim, observar a necessidade de cada um e, segundo a necessidade de cada um, oferecer aquilo que ele precisa. Então, Deus faz assim conosco. Nessa existência agora, na próxima existência, você vai experimentar isso assim, assim, assado. Então, esse é o seu roteiro reencarnatório. Se você caminhou bem, né, fez tudo certinho, opa, beleza, você aprendeu com isso aí? Aprendi. Então, agora você está pronto para a próxima viver outras experiências. Não aprendi. Não aprendeu? Então, vamos voltar ainda nessa mesma lição. Vou te contar essa lição de outra maneira, né? Então, a gente vem e vai experimentar essa lição de outra maneira, porém dentro do mesmo contexto que nós ainda precisamos aprender. Aprendeu desse jeito? Agora, beleza, dá um passo à frente. Então, é assim que nós caminhamos. Então, nós precisamos ter essa atenção para as particularidades, né, para o viés que as pessoas que estão à nossa volta apresentam, para que a gente possa ser mais assertivo no que diz respeito à nossa colaboração
no progresso desses companheiros, né? Tudo bem? Podemos seguir? Bel, vai lá o comentário, por favor. Tá. Antes de falar o comentário, eu queria falar um negócio que, por exemplo, na 634, na última frase, quando ele fala eis porque a união do espírito ao corpo, que realmente, por exemplo, aqui na Terra, é por isso que a gente encarna, né? Porque senão a gente podia ficar lá no mundo espiritual aprendendo tudo, né? Tudo na teoria. Nós íamos ser ensinados e tudo mais. Mas é que nem na escola. Eu vejo numa escola, por exemplo, se você vai fazer enfermagem, que nem eu fiz, é a mesma classe, mas eles separam os grupos. Ó, nesse semestre, você vai fazer maternidade, enquanto eu estou fazendo, entendeu? A parte cirúrgica. Então, quer dizer, a gente está aqui no mesmo lugar, mas cada um está no seu momento espiritual diferente. Então, a gente está revezando posições sociais. Uma hora eu sou mulher, você é homem, uma hora eu sou pobre, você é rico, uma hora você... né? Então, assim, não há por que a gente achar que é injusto, porque cada um escolheu, né? Fez as nossas próprias escolhas que estão dando para a gente mais obstáculos ou menos obstáculos, né? No caso. É o que eu acho. Ok. Comentário. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Ok. Isso também é algo, esse comentário é bem lúcido, né? Porque às vezes, eu preciso de tal coisa. Será que precisa mesmo? Ou nós estamos criando uma necessidade, como ele falou aqui, né? Falsa, né? Então, realmente, a necessidade, o que nós necessitamos é aquilo que me leva a ser uma pessoa melhor. Isso é o que eu necessito. Muitas das vezes nós criamos falsas necessidades, né? Justamente para quê? Para alimentar aquilo que a gente ainda está muito apegado, que já não precisaríamos mais ou não vai interferir, né, positivamente no nosso progresso. Muitas das vezes a gente alimenta exatamente a algema que nos atrasa na evolução, mas devido à nossa condição ainda espiritual. Eu ainda sinto necessidade de tal coisa. Eu ainda quero ter vivências assim, assado e cozido. Então, eu me permito escolher esse ou aquele caminho. No momento que a lucidez, né, se torna maior, no momento em que nós encontramos, de fato, um objetivo, né, maior em nossas vidas, a gente começa a dar um novo rumo e, com esse novo rumo, fazer novas escolhas. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Ok. Então, nós sabemos, acho que não é mais dúvida para ninguém, que o mal não existe como princípio. O mal sempre é o resultado do que nós fizermos. Não é? Então, não existe aquela dualidade de forças combatendo uma com a outra, combater o bem com o mal. A única coisa que existe como princípio é a lei de amor, que é a lei de Deus, ponto. Da onde tudo emana, né? As nossas escolhas, e aí ele coloca muito bem aqui, né? Esse mal depende da vontade de a praticar, ou de o praticar. Então, se nós entendermos que não temos mais que fazer tal coisa,
aquele mal da nossa parte nunca mais vai existir, vai aparecer, porque nós não vamos praticá-lo. Então, o mal sempre é a ignorância do bem, é o resultado da ignorância do bem. Tanto que o Livro dos Espíritos já nos disse que não fazer o bem nem fazer o mal é fazer o mal. A neutralidade é a oportunidade que te coloca numa posição de não fazer o bem. Não fazer o bem é uma prática maléfica. Então, de novo, o bem é o que existe, o bem é o nosso princípio, né? As consequências da nossa escolha é que nos aproximará cada vez mais e mais rapidamente desse bem, desse amor primordial, ou das consequências que nos atrasarão, nos prejudicarão, que retratam o mal que somos capazes de fazer. E ele, então, dá um peso maior aqui, que ele diz que o grau, essa diferença numa coisa e outra, está no grau dessa responsabilidade. Então, quanto mais nós soubermos as consequências daquilo que vamos praticar, ou que estamos intencionados a praticar, maior será a nossa responsabilidade, consequentemente, maior será a consequência, né, maléfica para aquele que o pratica. Então, está em nossas mãos sofrermos menos ou sofrermos mais, não porque alguém vai determinar, mas porque a consequência natural das nossas ações nos levarão a um sofrimento ou um gozo, né? Diga, Íria. Mauro, hoje ainda eu estava ouvindo, depois da Ave Maria na Rádio Rio de Janeiro, os estudos que a Berenice está fazendo sobre o livro dos suicidas lá da... Memórias do Suicida? Memórias de um Suicida, ela está fazendo. Aí ela falou sobre o bem e o mal, que ela trouxe, né, esqueci o nome dela de novo, estou ruim da memória, que ela trouxe, ela falou sobre o bem e o mal, que não basta fazer o mal, não fazer o mal, ela disse. A Pereira, esqueci o nome dela, ela estava falando, não basta não fazer o mal, mas é preciso fazer o bem também. Ela disse que foi perguntado. Isso é uma fala do Evangelho, né? Enquanto ela estava no espírito, né? Enquanto ela estava no espírito, ela falou. E eu queria pedir a vocês, se vocês me derem licença, eu gostaria de ler. Eu gosto muito da fala do Khalil Gibran, eu estou com o livrinho dele aqui, uma fala que ele fala sobre o bem e o mal. Posso ler, Mauro? Pode. É rapidinho. Ele fala sobre o bem e o mal assim, muito bonito. Então, a pitonisa pergunta para ele, mestre, fale-nos sobre o bem e o mal, e ele diz, do bem que existe em vocês eu posso falar, mas não do mal. Pois que é o mal, senão o bem torturado pela fome, pela sede que se sente. Na verdade, quando fica faminto, o bem procura comida, até em sombrias grutas, e quando sedento, bebe, até em águas estagnadas. Vocês são bons quando constituem em si mesmos uma unidade. Importante. Quando não constituem, porém, não são maus, pois uma casa dividida não é um antro de ladrões, mas apenas uma casa dividida. E um navio sem leme pode navegar à deriva entre ilhas, sem, apesar disso, sussurrar até o fundo, sussurrar até o fundo. Vocês são bons quando se esforçam para dar de si mesmos, mas não são maus, contudo, quando buscam o ganho para si mesmo. Porque quando lutam pelo ganho, vocês não passam de uma raiz que se enraiga na terra e suga-lhe o peito. Com certeza, a fruta não pode dizer à raiz, seja como eu, madura, cheia e eterna, doadora de abundância, pois, para a fruta, o dar é uma necessidade, assim como receber é uma necessidade para a raiz. Vocês são bons quando, plenamente conscientes de suas palavras,
não são maus quando adormecem, enquanto sua língua vacila sem sentido. E até uma fala vacilante pode fortalecer uma língua fraca. Vocês são bons quando se encaminham firmes e a passos destemidos para sua meta. Mas vocês não são maus, porém, quando para lá seguem claudicantes. Mesmo os que claudicam não retrocedem, importante. Mas vocês que são fortes e ligeiros, tomem cuidado para não claudicar diante dos coxos, julgando tratar-se isso de um ato de bondade. Agora o finalzinho. Vocês são bons de incontáveis maneiras e não são maus quando não são bons. Apenas desperdiçam o tempo na ociosidade. É lamentável que os veados não possam ensinar rapidez às tartarugas. E no anseio pelo seu eu gigante encontra-se a bondade de vocês. E esse anseio se encontra em todos vocês, mas em alguns esse anseio é uma torrente que se precipita vigorosa para o mar, levando os segredos das encostas e as músicas da floresta, e em outros se trata de um riacho nivelado que se perde em ângulos, curvas, e demora-se antes de chegar à costa. Não permitam, porém, aquele que muito anseia dizer ao que anseia pouco, por que você é lento e hesitante? Porém, pois, quem é verdadeiramente bom não pergunta ao que está nu, onde está sua vestimenta, nem aquele que está desabrigado, o que aconteceu com a sua casa. Muito profundo esse texto do Khalil Gibran, eu gosto muito do livro dele, eu gosto muito, eu acho que vem para encerrar nosso estudo de uma maneira, né, com o bem e o mal, muito claro ele é, né, professor? Professor, talvez ele, né? Eu não. É uma mensagem bastante filosófica, né? Que ele traz a respeito do bem e do mal. Eu concordo com ele que nós não somos maus em momento algum, não somos, nós praticamos o mal, né? Nós não somos em essência, porque não pode existir o mal em essência. Se somos criaturas de Deus, Deus só faz aquilo que é bom e perfeito, mas nos dá a liberdade para construir essa perfeição, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, realmente, como proposta filosófica, a mensagem é bastante interessante. Obrigada, Íria. Legal. Podemos seguir? Vamos lá. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Exatamente. Então, imagine lá quando nós estávamos regidos pelo instinto, né? Senso moral quase inexistente. Então, nós queríamos sobreviver. Não importa, nós não sabíamos qual era a relação emocional, social que já existia. Então, lá atrás, o que nos movia era sobreviver, manter a vida, manter a espécie, era o que nos era impulsionados. Hoje, nós já repudiamos isso. Por quê? Porque o nosso senso moral é outro, né? Então, essa é a beleza, né, da liberdade que Deus nos deu para essa aquisição. Eu já comentei com vocês aqui, existe uma série chamada Lúcifer, né? Uma série, filme, né? Série. E que traz de uma forma romanceada a história de que Lúcifer teria, o anjo caído, né? Teria, então, saído lá do inferno dele, vindo à Terra, conviver com os homens, né? E o que é engraçado é que, na medida que ele vai convivendo com os homens, né,
ele vai descobrindo coisas que ele nunca tinha vivido nem sabido. Aí que eu acho interessante. Por quê? Se Deus tivesse criado, né, seres perfeitos, seria uma perfeição fictícia, porque eles não teriam a experiência daquilo que eles já nasceram, teoricamente, sabendo. Muitas das nossas conquistas só acontecem por meio das experiências vividas. Aí vamos pegar o exemplo aí da escola, né, da faculdade, seja qual for a faculdade. Você sai ali cheio de teorias, cheio de conceitos, mas o que vai sedimentar esse conhecimento é a vivência prática, né? É você se lançar a vencer a barreira dos desafios e sedimentar o conhecimento com a ação, aplicando eles na sua vida, na sua experiência profissional, lhe dando a segurança de que, de fato, aquilo que eu aprendi é o que acontece. Assim somos nós. Vocês acham que na espiritualidade a gente não aprende? Aprende. Mas precisa testar na vivência física. E é o que nós vamos, então, nos deparando com as experiências, aplicando o conhecimento, ratificando o conceito. Então, realmente é algo perfeito, como não poderia deixar de ser, né? Tudo que Deus faz, ou pensa, ou elabora é perfeito, mas nós estamos aí convivendo com essa perfeição para que nós possamos entendê-la, compreendê-la e vivenciá-la. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Mauro, queria perguntar. Pois não. Assim, ó, hoje a gente já sabe que essa história da expulsão do paraíso, do Adão e Eva, é fictícia, né? Mas lá tem uma passagem que ele fala, e aí vem minha pergunta, então o Senhor chegou e viu que eles estavam nus porque eles tinham conhecido o bem e o mal. Em que sentido o escritor, na verdade, quis dizer que eles já conheceram o bem e o mal, por isso a expulsão? Quer dizer, o que contou isso na história, segundo o Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre isso nessa questão? Não, sobre isso não fala nada, né? Porque foi uma história inventada para poder dizer da onde surgiu o bem e da onde surgiu o mal. Ok? O que o Espiritismo fala é que o espírito criado por Deus simples e ignorante, ele passa por um processo, né, de formação até que ele adquira a condição de discernir, né, no seu senso moral. E aí, nessa condição, ele encarna pela primeira vez. Então, esse encarnar pela primeira vez, nós iniciamos o processo na vida física, né? Nós já encarnamos com o senso moral, que vai nos permitir, com as experiências, com o aprendizado, qualificá-lo. Até hoje, nós estamos qualificando o nosso senso moral. Se nós fizéssemos aqui uma enquete sobre uma determinada situação, cada um apresentaria, no seu estágio, a sua análise moral a respeito de determinado ponto. Por isso, nós ainda estamos qualificando. Então, o que se aproxima disso que ele está dizendo é isso. O espírito ainda, no plano espiritual, aprendendo, desenvolvendo esse senso moral, né, que o permita discernir entre o bem e o mal, ele está lá no plano espiritual. Já chega um momento que ele começa a encarnar e viver as experiências físicas. Talvez seja essa a relação que se queira dar. Mas muita coisa que está escrito na Bíblia, as pessoas pedem, qual é o entendimento do Espiritismo? Às vezes não tem ligação nenhuma, porque foi algo criado para explicar alguma situação que não se tinha. E aí se criou uma teoria, se coloca lá, e até hoje as pessoas vão aceitando, né, aquilo ali, porque não fazem nenhum senso crítico a respeito do que está lá escrito. Tudo bem? Mas o que você falou, Mauro, que vem ao encontro dessa questão bíblica,
você falou quando é a primeira encarnação do espírito, mas eles vêm simples, né, e ignorantes, mas segundo eu tenho lido, o Adão, a raça adâmica, eles vieram para esse mundo primitivo já exilados de Capela, então eles já não seria a primeira encarnação deles, não seria? Não, então, não podemos confundir a história de Adão e Eva com raça adâmica. São coisas diferentes, né? Aqueles degradados de Capela já estavam no estado adiantado, muito adiantado daqueles que estavam vivendo a época na Terra. Então, eles vieram porque não podiam continuar naquele momento planetário lá. Então, eles vieram para cá para fazer um trabalho, desenvolver um trabalho. Então, foi isso que aconteceu. Então já não eram mais simples ignorantes. Não, de jeito nenhum. De jeito Entendi. nenhum. Estavam muito mais adiantados. Tanto é que eles aceleraram o processo do adiantamento social, científico, né? Da nossa civilização àquela época. Beleza? Vamos adiante? Comentário, Bel, por favor. As circunstâncias dão Eu tô ligada? Tô. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Ok, muito claro aí o fechamento de Kardec a respeito da pergunta e resposta, né? Então, é exatamente isso. Como é que nós vamos cobrar? A gente mesmo, gente. Como é que nós vamos cobrar de uma criança, né, uma determinada resposta, né, a uma atitude que ela cometeu e a mesma situação em relação ao adolescente, a mesma situação em relação a uma pessoa adulta? Por que temos essa compreensão? Porque nós sabemos que ele ainda não compreende as consequências daquilo que ele está fazendo. À medida que se compreende, se cobra mais. A responsabilidade é maior. Então, muito clara e muito transparente essa resposta. Vamos adiante? 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem se torna mais culpado quando o comete, porque melhor o compreende. Ok. Aquele do escândalo, né? Aquela frase do escândalo. Exatamente, exatamente. Por que o escândalo é necessário? Pergunta aí para a sala. Por que o escândalo... Porque nós estamos... Fala aí. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, ele deixa acontecer, né? Jesus deixa acontecer, o mundo espiritual deixa o escândalo acontecer pela nossa o livre-arbítrio para nós aprendermos. E aí vai que cai as oportunidades de quem precisa passar por certas experiências. Ok. Amaury, o que você ia falar? Não, é que aquele que comete o erro, ele está sendo um mote para chamar a atenção dos que possivelmente fariam igual ou pior ao que ele fez. Aí esses acabam aprendendo com aquela coisa errada. Então, porém, ninguém é escalado para fazer o erro.
Nós temos inclinações, as nossas inclinações. Por isso que, como ele falou aqui, usou a palavra o mal, né? Não é que o mal, não, você, Mauro, vai reencarnar para fazer maldade porque os outros precisam aprender. Não. Mas, pelo Mauro ser ainda atrasado, materializado, moralmente, né, involuído, ele vai naturalmente cometer erros. E nós aprendemos, gente, exatamente na observação, por isso precisamos viver em sociedade. Porque é na sociedade que nós temos o laboratório de observação. E aí somos capazes de perceber uma atitude que não nos agrada e aí fazer a devida análise. Não, isso eu não quero, isso eu não quero. Por que a gente fala com as nossas crianças? Olha, cuidado com o coleguinha tal, não faz tal coisa assim assado. A gente está orientando, né? Então, é exatamente assim que acontece conosco. Nós não encarnamos para errar, nós não encarnamos para ferir ninguém, fazer maldade com ninguém, fazer o mal de forma alguma. Mas a nossa posição espiritual vai naturalmente nos levar a esses tropeços. Quantos espíritos estão aí hoje encarnados que não acreditam em Jesus? Quantos e quantos estão encarnados? Estamos vendo aí olhos vistos. Quantos movimentos estão acontecendo para a degradação daquilo que Jesus já implementou, já implantou, deu exemplo e nos deixou como roteiro? Porque são irmãos que não compreenderam até hoje. E estão encarnando e vão fazer exatamente aquilo por quê? Aquilo que nós falamos na primeira pergunta de hoje. Porque ainda faz parte de nós, é o que nós acreditamos. E isso nos impulsiona em nossas escolhas. Quando, em algum momento, nós despertarmos e reconhecermos que estamos cometendo um grande erro, nós vamos buscar modificar. Mas virá a reboque a consequência daquilo que escolhemos fazer. Não é porque nós já compreendemos, estamos arrependidos, que nos livramos da reparação, de forma alguma. A reparação virá. E aí nós vamos entrar num novo caminho, num novo processo e tudo mais. Então, antes de passar a palavra aqui para as irmãs, exatamente o que os espíritos responderam. Ó. Embora necessário, por que é necessário? Porque na vida, em sociedade, nós vamos ter que interagir com espíritos em graus de adiantamento diferentes, e esses graus de adiantamento vai nos levar a experiências, muitas das vezes, dolorosas, né? Rotuladas como o mal. E aí ele continua. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Aquilo que nós fizermos contra alguém, contra a lei de Deus, vai ser o mal que nós vamos ter que, em algum momento, reparar. Essa necessidade desaparece. Desaparece como? Entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, esse é o caminho. Se nós não aprendemos ainda nesta, virão outras que nos levará ao ensinamento. De novo, Jesus falando, né? Quando ele manda os apóstolos pregar a boa nova, ele fala, não se preocupem com aqueles que não estão com o coração pronto. Fale para aqueles que já estão com o coração abertos para a mensagem. Por quê? Porque aqueles ali, outro momento viria. Qual foi esse momento? O momento com Paulo. Paulo foi o grande responsável por abraçar esse outro grupo. Né? Então, as cartas de Paulo, as falas que Paulo proferia, atingia esse outro grupo. Então, Jesus fez tudo certo, sabia as coisas, sabia os passos, né? E nós também estamos aí nessa onda, nos aproveitando desse planejamento divino. Porém, no momento difícil, convivendo ainda com irmãos endurecidos em alguns aspectos, assim como nós também somos endurecidos em outros. Diga, Ilha.
Eu queria perguntar 3 coisas. Por exemplo, os espíritos desencarnados. Nós sabemos que existem obsessores que estão fazendo maldade para as pessoas. Eles sabem que eles estão fazendo. Teve uma passagem quando Cristo falou para os seus discípulos, se perguntou, quando eles estavam indo lá para algum lugar, perguntou se eles estavam levando uma espada. Aí, falou, se não estiverem levando espada, vendem a túnica e adquirem uma. Então, isso significa, na minha pergunta, significa que ele estava prevendo alguma maldade que fosse ser feita para o grupo? Terceira pergunta e a última, tá? Então, a respeito do bem e do mal, como o Mauro acabou de falar, que ninguém nasce para fazer maldade. Mas aí a Isabel acaba de ler que o escândalo é necessário. Então, quando vieram os escravos aqui para o Brasil, eu estou perguntando isso porque hoje ainda eu estive ouvindo um podcast falando sobre a escravatura no Brasil e assim, relatos muito interessantes. Então, eu fiquei me perguntando assim, eu lembrei disso, se o escândalo era necessário, esses escravos negros que vieram de lá escravizados poderiam ter feito de tanta maldade que precisavam os brasileiros trazer os escravos, quer dizer, o brasileiro foi à mão, os exportadores foram lá buscar eles para trazer para o Brasil para tornarem-se escravos. Então, eles tinham uma pendência muito grande que precisavam de uma mão para fazer isso, para fazer essa maldade, quer dizer, vieram, porque não foi só um escravagista que fez isso. Então, nessa questão que eu pergunto, Mauro. Então, a primeira pergunta eu não cheguei a pegar porque picotou. Mas com relação à espada, Jesus já sabia, eles já eram perseguidos à época, né? Então, Jesus dá essa orientação a título de defesa. Defesa. Não como usar a ferramenta ou a espada, né, como objeto de imposição de uma vontade. Não. Apenas como uma defesa. Tanto é que o Livro dos Espíritos mesmo nos diz, né, que, em momento algum, se disse que não é direito nós nos defendermos. O que é condenável é você praticar o mal contra o seu próximo. Ok? Tanto é verdade que, a gente vai ver aqui depois, aqui na guerra, né, perguntado se o soldado, na morte que acontece na guerra, se o soldado é culpado. E nós vamos ver lá a resposta, não vou dar spoiler, que a gente vai ver lá na frente. Então, essa é a primeira. Com relação à escravatura, não existe injustiça pela lei de Deus. Então, aqueles que passaram pela experiência, né, eles tinham lá alguma coisa a resgatar. Ah, mas então a escravatura era algo previsto naquele momento planetário? Sim, por quê? Apesar de ser previsto, não significa que fosse determinado. São coisas diferentes. Acabamos de falar aqui. Se você tem uma pessoa que tem, na sua própria formação de personalidade, né, o domínio pela força, e ele está encarnado, ele vai exercer isso. Porque ele é assim ainda. Então, ele, diante daqueles que se mostram mais dóceis, ele vai impor sua força e vai levar a uma subjugação de uma vontade. Foi o que aconteceu com a escravatura. Agora, o escândalo, né, é necessário, mas ai daquele que venha o escândalo. Qual foi o escândalo? Aprisionar, impor, né, a violência. Isso foi o escândalo. Mas por que isso foi usado necessário? Muitos daqueles que foram escravizados tinham um resgate nessa área. Ou a gente esquece das civilizações antigas, o que faziam quando dominavam uma outra civilização. O que faziam? Não é isso? Não aprendia? Não tornava escravo? Então, muitos agora vêm resgatar.
não é o olho por olho, dente por dente, mas muitos podem, inclusive, ter pedido isso. Não, senhor, eu reconheço o meu erro, eu quero resgatar da mesma maneira como eu impus ao meu irmão. E aí vem na experiência para experimentar ali a escravatura, né? O Brasil foi escândalo, então. Foi um escândalo, claro que foi. Não foi um escândalo? Então vamos pagar por isso todos os brasileiros um dia. Não, aqueles que cometeram o escândalo. Né? Aqueles que cometeram o escândalo, né? vão cumprir lá de acordo com de novo, de acordo com o grau de conhecimento, de moralidade que estavam fazendo naquele momento. Se tinham o entendimento, o peso é maior. Se não tinham, tem atenuante, mas não significa que não vai resgatar de acordo com a sua ação. Diga, Flavinha. Abre teu áudio aí. Não tá sem áudio, Flávia. Agora foi. Fala aí. Eu que não estou te escutando agora. Será que meu celular está ruim, gente? Deve estar com mau contato. Está me ouvindo? Tô. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá? Toda vez que a gente se depara com tragédias assim, a gente tem que se lembrar desse lado, né? Você veja, aconteceu o 3º terremoto na Síria. Aí eu fiquei lembrando. Algum motivo tem. Aí eu fiquei minha cabeça buscou na história, na época das cruzadas, por aquela região, né? Não sei se já foi dito aqui. Mas eu nem falar isso, não. Sobre o negócio do bem e do mal, quando a gente se depara com atitudes alheias, assim, que deixam a gente hoje, assim, naquele misto de indignação, com tristeza, fica meio abismada, tipo o lance da água R$ 93 sendo vendida lá em São Paulo. Outro dia eu estava falando com a minha irmã, bom, se isso hoje, se eu fiz isso lá no passado também, mas hoje eu já consigo ficar, o que é isso, né? E não faria jamais um negócio desse, é sinal que a gente evoluiu um pouquinho, né? Exatamente. A gente tem que ficar, pelo menos, com esse sentimento assim, nossa, eu jamais faria um negócio desse, né? É sinal que a gente evoluiu, mas, infelizmente, tem irmãos ainda fazendo esse tipo de coisa por aí, coisa muito pior, né? Verdade. Obrigado, Flavinha. Diga, Bel, você levantou a mãozinha? Já está passado do tempo, mas eu só queria falar um negocinho que, apesar de que, por exemplo, a gente acha que a gente paga como uma comunidade, né? Eu acho o seguinte, teve na época da escravidão donos de escravos que trataram eles com humanidade, entendeu? Trataram eles como se fossem da família, deixava comer na mesa. A gente tem vários relatos, gente. Então, não necessariamente porque eu estou passando numa fase como sociedade que eu tenho que seguir o bonde. Entendeu? Então, por exemplo, e, gente, a gente fala de escravidão, até hoje tem, gente. Tem milhares de gente trabalhando por centavos, crianças trabalhando, sendo vendida pelos pais. A gente fica, tipo, esperando a escravidão. Até hoje tem. Só está incutida. Tu está pagando 5 centavos. Gente, isso é escravidão. Então, tipo assim, até hoje tem o mal, gente. O mal vai sempre existir, isso é provas e expiações. É como a gente age. A gente não vai pagar como comunidade. É o que você faz, você, eu, Isabel. O que você está fazendo no meio dessa palhaçada toda, dessa coisa ruim toda, dessa coisa ruim? E a gente acha, porque teve uma coisa, eles estão merecendo, eles fizeram alguma coisa ruim. Não necessariamente, né? Entendeu? Tem muita gente que está ali tentando ajudar. Às vezes o mal acontece para abrir o nosso coração, como pode ter sido a pandemia. Às vezes acontece para abrir o teu coração, para você ser mais empático, começar a se botar no pé do outro, no lugar do outro, começar a ter mais amor ao próximo. Então, às vezes, o mal, as desgraças deixam ocorrer para a gente acordar que não é só o material, a gente era para já estar se preocupando no espiritual, mas a gente não está, né? A gente ainda está muito ligado. Eu não sei se você leu aí nos Estados Unidos, aqui no sul do país, umas vinícolas aqui, eu não sei se as vinícolas tinham conhecimento ou não, né? Elas vão se defender na justiça agora. 223 homens sendo escravizados, em regime de escravidão lá na colheita da uva, uma coisa horrorosa.
Se eu quisesse Aqui no fugir, meu levava estado. choque, Aqui no meu levava estado. spray de pimenta na cara, comida estragada, uma coisa horrorosa, É. em pleno século XXI. Você Ainda lê aquilo e tem- você fala assim, não, eu não estou lendo isso agora em 2023, mas você está lendo. Nós ainda Uma coisa temos, horrível. infelizmente, muitos irmãos com o coração endurecido, né? Tomados aí pela ganância, né? Pela soberba, pela falta de caridade, de amor, que refletem isso daí. Mas, como Isabel falou, estamos num processo de transição, né? No mundo ditoso, nós não vamos ver isso. No mundo feliz, nós não vamos ver isso mais, né? Mas ainda temos uma longa estrada aí a viver para chegarmos a essa condição. Mas vamos fazendo a nossa parte, isso é que importa. Bom, meus irmãos, vamos parar aqui, então, na pergunta 639, não é isso? 639, a gente retoma na semana que vem. Então, vamos fazer a nossa prece, inspirados aí, né, por esse estudo de hoje, que nós possamos levar as nossas mentes vibrando para que, de fato, esses corações, e os nossos também, que somos ainda tão atrasados, ainda tão endurecidos, que nós possamos amolecer as nossas almas com as mensagens e os exemplos de Jesus. E assim, mestre querido, nós te agradecemos imensamente por essa reunião de almas queridas, afins, de aprender um pouco mais do teu ensinamento, Senhor. De levarmos esses conhecimentos às nossas práticas renovadoras, para um dia alcançarmos a tua condição, como tu mesmo nos disseste que chegaríamos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, não nos desampare jamais, pois somos todos necessitados de ti. Obrigado imensamente por, nessa existência, termos tido a oportunidade de escolher o teu Consolador, e que ele faça parte sempre das nossas mentes, das nossas escolhas, a fim de não tropeçarmos tanto quanto já o fizemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Te pedimos ainda que a tua misericórdia alcance a todas essas almas que estão passando por dificuldades atrozes, pelos momentos da natureza, pelos momentos da ignomínia humana, mas, Senhor, sabemos que tudo está no controle do nosso Pai Celestial. Mas nós te pedimos misericórdia por todas essas almas e por todos nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Despede-nos em paz, graças a Deus. Gente, um beijo no coração de vocês.